Em uma apresentação do PowerPoint, podemos inserir também tabelas. As tabelas são ótimos meios para se organizar uma informação tabulada. Você vai utilizar o arquivo nesse curso chamado Tabelas. Ele está disponível na pasta de recursos do nosso treinamento. Clicando no slide número 5, você vai visualizar os nossos principais pacotes. E eu gostaria de colocar aqui uma tabela com alguns valores para que o nosso cliente, ao receber a apresentação, já tenha ideia deles. Vamos clicar em Inserir, Tabela, e vamos inserir aqui uma tabela de 4 colunas por 6 linhas. Você pode arrastar o mouse e quando soltar o botão clicando com o botão esquerdo, vai ver a tabela inserida. A tabela é um objeto, então podemos arrastá-la pela tela. Podemos utilizar os controles e redimensioná-la por todo o nosso slide. Então vamos ampliar aqui, quase chegando até o final, e vamos sobrepor a nossa forma. Vamos colocar alterando os títulos. Então eu gostaria de colocar aqui destino. Nesse local eu gostaria de colocar a duração da viagem e depois o valor do pacote. Quando nós criamos uma tabela, necessariamente eu não preciso já criar todos os campos que eu vou utilizar. Como eu criei uma coluna a mais, eu posso clicar em qualquer célula dessa coluna e através das ferramentas de tabela, clicar em Layout e alterar a opção, como por exemplo, excluir a coluna em que eu estou. A partir do momento da exclusão, todas as outras colunas e linhas da tabela se ajustam automaticamente. Eu aumentei agora para ele ocupar de novo a proporção e nós vamos acertar o texto. Selecionando os textos do cabeçalho, você pode agora, através da guia Layout, ajustar o texto para ficar centralizado na vertical, como também podemos deixá-lo centralizado na horizontal. E na página inicial podemos alterar a fonte para calibre light e aumentar o tamanho da fonte para que dê destaque ao texto. Se você quiser tirar o negrito, simplesmente pressione o botão do negrito. Agora nós vamos colocar os valores. Perceba que a formatação foi feita somente para as células que estavam selecionadas. Vamos colocar o primeiro destino, Chapada Diamantina. Tab faz com que você vá para a próxima célula, então 9 dias de duração a um valor de R$ 5.980. Não preciso colocar a vírgula 00, então posso editar. Podemos formatar já esse conteúdo centralizando o nosso texto, centralizando-o no meio, verticalmente, aumentando a fonte, e aí podemos aplicar as mesmas configurações, calibre light, dessa vez com sombra. Para copiar essa formatação para as demais células, podemos selecioná-las, clicar no pincel de formatação e selecionar todas as linhas ou as células da nossa tabela que estão disponíveis. O próximo destino que eu colocar, por exemplo, Curitiba, nós vamos ter aí a informação formatada, mas o alinhamento não. 4 dias e o valor de 1999. Para formatar toda a tabela, você pode selecioná-la clicando sobre a sua borda e aplicar uma formatação única a todas. Então agora todas as células da minha tabela estão centralizadas na vertical também. Gramado e Canela, nós também temos pacotes de 12 dias, ao custo de R$ 7.900. Depois Bonito, 6 dias de passeio, a um custo de R$ 2.350. E por último, Europa Tour. Um tour pela Europa de 18 dias sai o equivalente a R$ 7.700. Perceba que a tabela é muito simples de ser utilizada. Eu poderia reduzir o tamanho da minha tabela a partir da guia Layout e inserir linhas abaixo, se eu clicar aqui sobre esse botão, inserir linhas acima da minha seleção, e essa seleção vai fazendo então com que mais linhas, ou eu possa excluir ou incluir mais linhas da minha tabela. Se eu quiser tirar essa tabela, clico em excluir e dessa vez vou pedir para excluir linhas. Se você quiser excluir a tabela inteira, clique nas bordas e pressionando a tecla Delete ou o botão Excluir Tabela vai fazer com que ela seja deletada também. Observe que a tabela é uma forma muito mais simples que nós temos de tabular uma informação em nossos slides do PowerPoint.